Nem tudo que constrói uma marca cabe num documento. Nem toda estratégia nasce no papel. Aqui a gente descobre o que está nas entrelinhas de cada empresa. Está no ar, Além do Briefing. O pensamento por trás da execução. Apresentação, Kleber Vila. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Além do Briefing, nosso 13º episódio e o terceiro dessa nossa segunda temporada que tá super rica. E hoje, claro, não poderia ser diferente. Eu tenho a honra de receber uma convidada que tá se tornando internacional aí, gente. Acho que todo mundo aí da cidade viu, ela tava comentando com ela agora. Ela que é professora de inglês, empreendedora, comunicadora, mãe e apaixonada por marketing, o que é visível no trabalho que a Evernew, que é a empresa que ela tem aqui na cidade de Leme, uma escola de inglês, todos os pontos de contato que a marca tem, dá para perceber o trabalho e o carinho que ela tem pelo marketing. E isso é muito interessante e é por isso também que ela está aqui hoje para a gente bater um papo. Eu acho que vai ser muito bacana. Cat, seja bem-vinda. Muito obrigada. O pessoal fala que virou um bordão, então eu já vou começar com ele, né? Hi, guys! Então não tem como dispensar. Esse é o início de quase todos os conteúdos que ela posta. Então, fica aí o porquê que isso já virou tradição. Cat, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Como que o inglês entrou na sua vida? Sim. Bom, eu vim de uma família muito simples, né? Então, assim, trabalhar sempre foi uma necessidade. Então, inicialmente foi por conta da necessidade. Desde, eu tinha 15 anos, 16 anos, eu tive minhas primeiras experiências com trabalhos aleatórios. Mas um deles foi o que mudou tudo. Eu comecei a trabalhar numa imobiliária na época. Ela não existe mais. E aí, o dono da imobiliária, eu era menor de idade, né? Então, ele falou assim, olha, Cat, se você vender, eu te dou uma comissão. E eu não sabia de nada da vida, não tive estrutura, por exemplo, para aprender sobre educação financeira ou coisas do tipo. Falei, cara, agora é o momento. E aí, eu consegui vender algumas casas, porque eu sempre gostei dessa comunicação, né? E querendo ou não, tem a ver com vendas, né? Uhum. Fiz muita coisa nada a ver com dinheiro, porque eu era muito nova. Mas uma coisa, que foi o primordial, ainda bem que eu fiz isso, foi pegar um dinheiro dessas comissões, quando eu era muito nova, 15, 16 anos na época. Entrei numa escola de inglês e falei assim, eu paguei um valor lá que eu tinha e falei que era aprender inglês agora. Que quero aula investimento particular. com 15, 16 anos, hein? Porque o que eu pensava? Não quero ficar aqui nessa cidade. Inicialmente, era isso que eu pensava. Quero uma coisa maior, quero mudar para São Paulo. Aqueles sonhos, né? Eu acho que a sua geração, que deve ser próxima à minha, Sim. Tinha esse sonho realmente, né? Até porque Sim. a gente não tinha acesso ao mundo que a gente tem hoje de acesso no digital, né? Que é possível fazer de tudo através da internet, por exemplo. Naquela época não era. A gente vivia um mundo que era possível fazer aqui, né? Sim. Porque assim, como eu era muito nova, não tinha nenhuma formação. Então eu pensei, cara, se eu tiver um inglês, eu vou poder trabalhar num hotel, alguma coisa como bilíngue, meu salário já vai melhorar. Então eu já tinha essa percepção, mesmo sem ter tido tanta base, assim, né, em relação à educação. Mas, e aí eu falei, vou investir no inglês. Comecei, e quando a Ju Mussarelli, eu espero que em algum momento ela me veja, ela é de Araras, e ela é professora até hoje, ela foi minha professora e ela falava assim pra mim, Cat, você tem que dar aula. E eu, você tá louca? Eu, professora, nunca. Não combina comigo. A Ju era que dava aula na Excelente Global? Sim. Ah, eu sei quem é. E aí eu dava risada, não é pra mim, não é meu perfil. Só que ela falava, você tem perfil. Então alguém viu antes Potencial. que eu mesmo, né, antes de mim mesmo. Então ela viu esse potencial, falava, mas nada demais. Mas aí anos se passaram e aí... Naquele momento você nunca tinha imaginado ser professora. Eu até pensava assim, que legal. Mas não era uma coisa que eu achava que era possível, né? Que eu tinha uma visão muito assim, a professora é uma coisa muito além, né? Levar anos pra aprender. E aí é muito difícil essa trajetória. Aí eu penso isso até hoje. E aí ela... Cara, professor... eu não consigo nem imaginar como que é ensinar inglês. Eu não sei nem falar inglês direito, então... E aí não é nem a questão de falar inglês, ensinar inglês. É ensinar, né?
Mas aí fica aqui a gente vai chegar nesse ponto, mas a metodologia que você desenvolveu, e eu tive ali algumas aulas, depois eu fugi da escola de inglês, gente, perdão, mas é uma metodologia muito dinâmica, né? A gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas já quero te parabenizar por isso, né? É algo prático, é legal, você não fica amarrado àquilo de ter que levar para casa tarefa, ter que ficar... É algo realmente muito dinâmico, mas pode continuar. Depois eu falo. Sim, e aí eu comecei a trabalhar lá, inicialmente na parte de administração, né? Que era um pouco do que eu tinha conhecimento na época. E ela falou assim, olha, você tem que dar aula. Aí entrei, né? Pra resumir, entrei num treinamento e comecei a dar aula lá. Então, fiquei por alguns anos. E na época da pandemia, tudo ficou parado, né? E as aulas ficaram online. E eu já estava um pouco desmotivada, porque, sinceramente, eu não gosto muito de aula online. Eu prefiro esse face, né? Essa coisa mais real da coisa. E aí funciona muito bem, né? E aí eu falei, não. Aí foi na pandemia, eu falei, vou sair, vou alugar uma sala. Eu comecei a fazer as contas, né? Falei, se eu conseguir 3 alunos, já vai pagar meu aluguel. Já banca. Aí foi assim, aí eu falei, vou alugar uma sala, aluguei uma sala minúscula, nem janela tinha. Comprei um ar-condicionado, comprei carteira. A vontade estava ali. Tava, não tinha condição, mas tava. Era a vontade e a necessidade junto, né? Necessidade junto. Acho que são 3, assim, pilares, né? O primeiro era a necessidade, porque nesse meio tempo eu engravidei. Então eu tava sem trabalho. Eu tava com uma empresa começando, sem saber se ia dar certo. Sem nunca ter gerenciado, tocado uma empresa própria. Dessa forma, não. Sim. Então, assim, eu não tinha como dar errado, entendeu? Se desse errado, o que eu ia fazer com meu filho? Então... Benício? Benício. Então, ele tem... Praticamente, a Ever nasceu junto com ele. Que espetáculo, né? Eu vejo assim, a gente... De todos os... Acho que todos os empreendedores que eu entrevistei aqui até agora, todos eles começaram num momento em que não tinha o point of no return, né? Não tinha o ponto de volta, não podia voltar para trás porque não tinha nada para frente, né? Ele não tinha algo baseado ali que, tipo, dava aquela garantia, que era o CLT, etc, né? Eles sempre se jogaram para alguma coisa, né? E eu acho que aí tá um grande desafio, porque, como você comentou, você não tinha estudado negócios, né? Você tinha estudado a língua ali e tudo mais. E aí eu aprendi a dar aula, mas era o que eu sabia fazer. Sim, e assim, o desafio tá em conseguir fazer o papel de professora e de gestora ao mesmo tempo, né? Exato. E fala pra gente, assim, ó, como que você, nesse momento, né, de início do negócio, como que você projetou o crescimento? Você já pensava sair da salinha e pegar um outro imóvel maior, etc? Como que a sua cabeça pensava nesse momento? Então, quem me conhece sabe que eu penso muito grande. Então, eu sempre pensei muito fora da caixa, muito grande. Então, quando eu comecei, né, eu falei, vou abrir uma sala. Falei, como vai chamar esse negócio? Vai chamar Cat, vai ser eu, vai ser uma marca. Inicialmente eu pensei em colocar meu nome, né? Tipo, professora X. Mas eu pensei, e se isso cresce? O meu nome pode limitar um pouco o crescimento. Eu falei, então eu preciso, por mais que não seja nada, ainda seja uma sala sem janela, eu preciso já começar a pensar que isso pode funcionar, que vai ser a escala disso, né? E aí eu falei, então vou pensar no nome e vou ter um nome já. Só que inicialmente não era Evernew. Como que era? Era outro nome. Eu quero saber. Na verdade, tem algumas palavras no inglês que eu sou muito fã, assim. E uma delas é everlasting, que significa eterno, duradouro, não terminável. Porque embora não exista nesse mundo muitas coisas que são duradouras, mas eu gosto de pensar que algumas coisas são. E aí eu tenho até uma tatuagem. Com o nome anterior? Everlasting, Olha que legal. De altos Mas e baixos. já tem a da nova também? Tem Evernew aí tatuado? Não tenho, não. Olha o erro, gente! Como assim? Tem que tatuar, pô. Tá tatuado aqui, ó, 24 horas por no dia. Coração, Respiro isso, todo. É mais do que uma tatuagem. Só que quando eu fui registrar a marca, não podia, já tinha Everlasting. E aí eu falei, cara, mas o Ever tem que manter. Todo mundo já era Ever. E eu falei, além do Ever, o quê? O que eu vou colocar? Aí foram várias ideias, né? E você mesmo, nesse processo, era quem fazia essas possibilidades? Ou você tinha uma agência ou alguém de marketing que te ajudava nesse processo? Não, zero. Era você mesmo?
Que sensacional. Sim, nunca contratei uma agência ou... Porque assim, como eu comecei tudo sem base financeira, sem investimento, então eu não tinha como. Não tinha como pagar, tirar do lucro do negócio ali uma verba pra marketing. Nem lucro tinha, eu tava sobrevivendo, entendeu? Então, não, foi tudo noite sem dormir mesmo e vamos definir. Aí o New, né, que é de novo, vem da ideia de que o método e a escola como um todo se renova. Então, a ideia é que nunca fica uma coisa obsoleta. Nunca vai ser ultrapassado, essa é a ideia, entendeu? E aí você foi atrás pra registrar esse nome. Aí agora tá registrado, agora ninguém me tira. E não tinha ninguém com esse nome. Não. Ah, que espetáculo. Isso é muito importante, né? Aí fica uma dica pra quem tá começando um novo negócio, ou quem já tem um negócio, às vezes, há um bom tempo, né? E nunca registrou, registrou. Tá aí um problema. Porque imagina você perder hoje o nome da sua empresa, que já tá há anos no mercado. E, assim, por um momento de bobeira que você não foi lá, não é barato de registrar, né? Não é algo assim, falar assim, é de graça. Não, tem um certo custo. Mas vale muito a pena. Mas vale muito a pena. Porque ainda mais quando o negócio ganha escala, como o seu tá ganhando, a marca se valoriza demais. E aí eu tenho uma outra pergunta, que eu acho que assim, ela é muito interessante. Sim. Porque a gente vê muitos negócios em que o próprio dono, às vezes, não é a pessoa principal do negócio. Então, você tem, às vezes, uma empresa em que o dono contrata ali, o empreendedor contrata outras pessoas, porque ele não domina, de fato, o assunto, e vai lá e coloca para trabalhar. No seu caso, não. O negócio começou com você, a ideia era sua, você era professora, né? Você acredita que o fato de você ter começado como professora lá na escola de inglês antiga, que não era sua, tenha ajudado no processo de desenvolver essa visão empreendedora? Talvez olhar aquela empresa anterior como uma referência para poder desenvolver a sua? Na verdade, como eu comentei com você, eu comecei a trabalhar nessa escola no setor administrativo. Então, eu pulei em vários setores. Eu fiz comercial também, eu fiz todos os setores. Então, isso abrangeu, né, obviamente, o meu conhecimento. Gigante ali, né? Então, assim, eu pensava, né, cara, se um dia eu tiver uma escola, vai ser diferente. Já tinha esse pensamento cutucando se um lá, dia então. eu tiver uma oportunidade de gerir... Não vou fazer assim. Então, ao mesmo tempo que eu concordava com algumas questões da gerência, eu discordava muito. Era muito bocuda, entendeu? Sempre fui muito bocuda, assim, falar o que eu penso. Isso é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, né? Isso é muito ruim também, E aí eu falei, não, vou fazer diferente. Ou vou fazer igual também. Então, sim, a experiência que eu tive ajudou muito. Mas, assim, eu acho que só no primeiro passo, assim, só no primeiro salto. Aí depois foram mesmo a dedicação, a noite não dormida e muita pesquisa e sala de aula, porque tudo foi desenvolvido à base de erro e acerto. E isso é muito interessante porque desenvolve uma casca na gente, né? Sim. Você aprendendo com o erro tende a desenvolver em você uma certa armadura para não deixar aquilo acontecer de novo. Sim. Às vezes acontece, ninguém é perfeito. Mas a maioria das vezes você consegue entender o que deu errado e não deixar aquilo acontecer de novo. Eu sempre falo assim, né? Às vezes a minha mãe fica meio preocupada. Ai, Cat, você vai viajar de novo. Ai, meu Deus. E aí eu falo, mãe, eu já estive em tantos lugares. Eu sei o que é pra mim e o que não é pra mim. Eu já experimentei muitas coisas. Isso profissionalmente falando e do lado pessoal também. Então, assim, você viver e você errar e você passar pelo processo te dá uma capacidade de falar assim, por aqui não. Por aqui eu já fui e não dá certo. Ou por aqui sim. Só que muitos acabam travando no caminho errado, entendeu? Sim. E aí ele fica ali e ele não consegue sair mais. Uma dúvida, porque assim, todo mundo tá percebendo quão comunicativo você é, né? Sim. Se expressa muito bem, se posiciona muito bem, fala muito bem, não tem travas, né? E a gente vê que muitos profissionais, eles têm essa trava para falar, para se desenvolver. Às vezes é muito bom no conteúdo técnico que ele oferta, porém, ele não consegue expressar, não consegue se comunicar, não consegue trazer isso, às vezes, para um bate-papo, né? Isso foi desenvolvido no momento da imobiliária, por exemplo, ou você desenvolveu isso com o tempo? Então, tem 3 pilares, assim, que na minha visão, falam sobre mim, tá? Não é que isso vai funcionar para todo mundo. Mas, assim, primeiro ter fé. E por que eu falo fé? Porque eu me lembro, quando eu fui procurar os meus primeiros trabalhos, como eu vim de uma família pobre, eu morava em bairro que
ninguém tinha percepção nenhuma. A única coisa que eu sabia falar era gíria. Então, eu não tinha vocabulário. Então, mesmo que às vezes a pessoa não acredita num ser superior, o que eu fazia, tá? Antes de entrar numa entrevista de emprego, por exemplo, eu entrava, por exemplo, no banheiro ou em qualquer lugar antes. Que sensacional. E falava assim, Deus, põe as palavras na minha boca porque eu não sei falar. Eu não sei falar. Então, é uma coisa que eu sempre quis fazer, é saber me comunicar, entendeu? Então, foi essa questão que naquele momento, até o dia de hoje, me motiva de saber que tem alguém que... Um ser superior ali te motivando sim, a esse desenvolvimento, sim. né? E também movimento, porque não foi tudo de mão beijada, entendeu? Eu não vim de berço de ouro, então não foi foi trabalho sorte mesmo, também. não foi sorte. Não foi sorte. Que fique claro, né? Não foi sorte, isso aí não foi. E o terceiro acho que é basicamente a comunicação mesmo em si. Você não ficar pensando que as pessoas vão pensar sobre você, sabe? E absorver muito conteúdo também, né? Também. Tipo, se você fica pensando muito o que o outro vai pensar, ou... Talvez seja a maior trava, né? Porque eu a acho gente que talvez fica seja. com medo de ser julgado, né? Eu acho que a maioria... A gente já conversou aqui, inclusive, com psicóloga, e a gente tocou nesse assunto no episódio, falando sobre esse medo da rejeição, né? O medo de se posicionar justamente pelo pensamento do que o outro vai achar de você. Sim. E aí isso acaba travando muita gente. Muita gente. Eu acho que pessoas esse é o com principal. potenciais, inclusive, né? Porque aí você fala, nossa, eu não vou me... E se eu falar errado? E se eu travar? E daí? Sabe? É uma coisa que... E isso também, o que me ajudou a melhorar a minha comunicação foi sala de aula. Porque eu falo isso pros alunos. Foi pro jogo ali, né? Sim. Tem uma coisa que eu falo que meio... Fale. A gente quer ouvir. Quando você tá numa situação que tá te pressionando, sei lá, uma pessoa, uma situação, você tem que colocar um botão na cara da pessoa, na cara da situação, que esteja escrito... Foda-se. Tipo... Fuck. Tipo... E apertar, e assim... E vai. Literalmente, você tem que não se importar com aquilo. E aí as coisas vão fluindo. Sensacional. Partir para a área de marketing. Eu nem gosto dessa área, né? E você também gosta muito. E aí a gente já falou um pouquinho sobre como foi o processo de criação do nome, como que isso se desenvolveu. Mas aí tem um ponto que eu tenho que, de verdade, te parabenizar. Já fiz isso em outra situação, que é o quanto a Evernew ela tem uma identidade própria. Sim. Ela tem uma identidade visual muito bem construída, muito bem definida. E o quanto a gente consegue entender dos conteúdos que você desenvolve, enfim, a presença da marca de fato. E uma coisa que assim, eu particularmente gosto muito da cor do roxo ali, né? Sim. E a cor da marca, a identidade é baseada nisso. Como que foi o processo? Porque assim, uma coisa é você criar o nome, outra coisa é você criar a marca de fato também, com identidade visual. Como que isso foi desenvolvido? Então, como eu expliquei pra você, o nome era outro. Sim. E assim, o primeiro logo da escola era muito feio. Era muito amador. E as coisas que a gente desenvolvia era muito amador também. Então, como eu não tive suporte de, sei lá, uma agência ou coisas do tipo, eu me via como ser responsável, né? Tá, eu tenho que melhorar esse negócio. Tipo, como que eu vou vender desse jeito? Não, tá feio, eu já tinha essa visão. Então, assim, se você comparar o que era e o que sim, é outra coisa. Mas nem sempre foi assim. Então, desenvolver, eu creio que... Você vai falar que foi você que criou o logo? Não, o logo não. Eu tava começando a ficar a preocupado ideia... com as multifacetas aí, Não. O logo tinha, né? Eu tinha as ideias, tudo, mas a questão técnica, que é essa parte que eu até vou falar com você, a parte técnica... Eu não domino, assim, tipo, que nem uma edição de vídeo. Cara, eu até faço. Mas eu prefiro, assim, separar os takes. Né? O que eu considero, assim, né? Como funciona a minha cabeça nessa área do marketing. Eu tenho uma cabeça muito de roteirista. Então, eu sei o que eu tenho que colocar ali para passar a mensagem. Fazer a divisão de cada pedaço do vídeo. E o que eu vejo, editor de vídeo, geralmente, que eu tive experiência, não tem essa visão. Não tem. Ele tem uma técnica. Pô, ele põe aquela letra que explode, não sei o quê, aquele efeito de som. Mas ele peca nisso. Então, eu
penso, né, nessa questão do roteiro, a mensagem que eu quero passar. E aí, como eu não tenho tempo, né? Que tempo é uma coisa que é um problema. Aí, eu só contrato, né? Vejo um profissional ali, tem alguns profissionais que trabalham comigo, pra ele fazer a edição dessa parte. Só de colocar a letra, que brilha, não sei o que. Essa parte eu não sei, não tenho paciência, entendeu? Não tem tempo, tem que terceirizar isso, né? Foco no negócio, terceiriza operacional. Isso, mas essa parte... Aí eu falo assim, ó, ainda mando o áudio. Põe um efeito assim, que faça... Ainda faço som. Faz tum-dum-dum-dum. Sabe aquele negócio que faz bang? Aí eu vou falando. Aí a pessoa vai lá e faz. Excelente. Eu acho que esse direcionamento, inclusive para o editor, é muito importante. Sim. E existe, de fato, uma diferença entre editores, né? O mercado, inclusive, do digital, por exemplo, tem um editor de vídeo, né, em qualquer outro material, que é um cara que tem uma visão, entre aspas, mais institucional daquilo que ele está editando. Sim. E aí você tem o editor de conteúdo, né? O editor de conteúdo é alguém que tem uma percepção do que é muito bem aceito pelo público. Legal. E aí edita aquilo de acordo com o perfil do público, né? Aí eu quero puxar a sardinha aqui e falar muito bem também do Nick, né, do Nicolas e do Léo, que são os nossos... nossa produção aqui também, que são muito bons nessa parte de entender o que realmente pode ser consumido, né? E fazer esse corte. E é uma diferença que faz, assim, o resultado completamente diferente. Sim. Se você tem só um editor de vídeo para um editor de conteúdo, né? São coisas diferentes. Essa parte técnica eu não conheço, mas, assim, como que a Ever ela foi desenvolvendo todo o marketing que ela tem hoje? Que eu considero que, assim, é muito bom. Às vezes muito bom. Eu assisto e falo, cara, esse vídeo é muito bom. Aí eu assisto outro e falo, é bom. Poderia melhorar? Talvez, mas é bom. Então... às vezes eu paro para pensar, né? A escola, a Ever, a marca, o marketing, foi desenvolvendo, foi evoluindo comigo. E eu fui evoluindo com ela. Foi um aprendizado. Por isso dos que dois tem lados. autenticidade, entendeu? Tipo, não foi uma cópia. Sim. Eu vou pegar uma escola X que tem fama e vou fazer igual. Só foi acontecendo. Então, acho que esse processo natural de eu olhar, né? Eu que sou a proprietária, que desenvolveu tudo, olhar e falar assim, olha... Tem que melhorar. Tem que melhorar. Excelente. E aí vem acontecendo com frequência. É recorrente essa melhoria, né? A gente acompanha isso, né? Sim. Então, não tem segredo. Eu acredito assim, pro empreendedor que ele tem, né? A empresa dele. Eu às vezes, eu vou a algum lugar... Nossa, inúmeras vezes eu falo assim, gente, isso aqui tem muito potencial. Tipo, cadê... Que não desenvolve. Cadê o marketing? Aí a pessoa fala assim, é porque não vem gente aqui. Eu falo, meu Deus. É triste. O seu produto é bom. Assim, o que você oferece é maravilhoso. Mas como que você pega a cabeça da pessoa e enfia lá dentro? É difícil. Não é todo mundo, entendeu? Que entende isso. A maioria não entende. Eu acho que, assim, existe uma mudança um pouco dessa questão de comportamento. Eu vejo que o mercado tem... e aí do lado dos empreendedores, entendido um pouco mais sobre isso. E eu falo porque, assim, eu tive contatos. Eu tô na área há uns 20 anos já. Sim. E eu via muita gente que lá, 20 anos atrás, olhava pro marketing como algo que, tipo, é só pra grande empresa. Sim, e também não um dinheiro jogado fora, né? Dinheiro jogado fora. Eu até falei com o Evandro aqui há uns 2 episódios atrás, que também é um profissional de marketing, e a gente falou o seguinte, né? A verba de marketing dentro de uma empresa... média, pequena, média, até algumas grandes, é a primeira verba a ser cortada quando precisa ter redução. E é totalmente errado isso. É o erro maior que existe, né? Mas isso por quê? Cultura. Cultura, né? É cultura organizacional, é cultura do próprio crescimento do empreendedor, é olhar para aquilo como, tipo, eu prefiro produzir e vender mais ali, mas o marketing é de lado, e sem entender que o marketing é a base para ele fazer tudo isso. Sim. Inclusive, tem algumas empresas de alguns parceiros que eu presto algumas assessorias. Tá vendo? Isso é legal. Faço alguns vídeos, né? Já tive algumas empresas de parceiros, porque como eu não tenho uma empresa voltada a isso, eu não tenho tempo nem também profissional, né, disponível, mas eu já cheguei a ajudar outras empresas também. Legal. Eu acho que isso é muito legal. É o processo de poder transferir o seu aprendizado para outras empresas. Não só com visão... da questão de querer ganhar mais, né? Eu lembro que no início da pandemia, eu tinha uma mentoria, tinha minha consultoria, e eu via muitas empresas naquele período
que estavam assim, sem ter entrada de receita, porque parou tudo. Parou tudo. E aí eu falei, a gente tem tanta possibilidade dos próprios empresários desenvolverem conteúdo para eles e fazerem as coisas ali acontecerem. Eu falei, tá errado eles não irem para esse caminho, principalmente pro digital. Exatamente. Empresa que tinha baita de um potencial para vender no online. E aí eu abri, na época, uma mentoria que foi gratuita para empresários, para poder ensinar algumas coisas que eles podiam fazer. Nada de guruzice, era realmente a parte que eles podiam executar. E isso é muito importante, porque eu acho que existe uma grande dicotomia hoje no mercado do profissional, do empreendedor, entender o que ele precisa contratar, inclusive. Né? Porque ele é bombardeado o tempo todo por um monte de conteúdo. É o cara falando que tem um curso digital, é o cara falando que tem um método X. É estressante. Só que para o empreendedor que às vezes não conhece, ele acredita no encantador de serpente ali e vai para o lado errado da história. Quando ele vê, ele se frustra. E ele perde dinheiro, se frustra e fala assim, pô, isso aqui não serve pra mim. Mas não é que não serve pra você, é que você foi pro caminho errado. Né? Então, acho que isso é um ponto muito importante. E pessoas que têm essa execução no digital e veem que o negócio funciona, é parte nossa, é parte sua, é parte de outras pessoas que têm resultado, mostrar pra quem não tem que faz muito bem ele poder investir da maneira certa, né? Eu acredito muito no tráfego pago hoje em dia também. Então, não sei até que ponto isso vai. Mas, assim, hoje, dependendo o tipo de gestor que você trabalha, também o conteúdo, porque também um gestor, por mais que ele é bom, se ele não tem um conteúdo legal, você não vai conseguir conquistar e atrair clientes. Sim. Mas hoje, eu penso assim, cara, a rede social é tudo. Não tem como você, hoje em dia, investir num flyer, investir num panfleto. Tá, eu acho que é complemento. Rede social complemento. É complemento, mas não tem que ser a base rede principal. E boca a boca. Ainda mais a gente que, querendo ou não, lembra uma cidade pequena, as pessoas falam, as pessoas comentam, é a tia de quem, é primo não sei de quem. Então, esse boca a boca também ajuda muito. Mas não é suficiente. Não tem. Esse boca a boca também vai chegar uma hora que, se você não investe em marketing, você fica para trás. E outra, você vai ter um alcance limitado para pessoas que te conhecem, que vão te indicar, né? Eu acho que o tráfego pago hoje, né, que é a gente fazer campanhas, como antigamente você investia para fazer anúncio de uma revista, porque era o que a pessoa consumia. Diferente. Agora é no digital, então você tem que estar no Instagram, você tem que estar no Facebook, você tem que estar no Google. A base do marketing, a sua empresa estar onde o seu cliente está. Exato. Né? E é necessário. E por mais que o tráfego é um investimento financeiro, na minha visão, ele é barato comparado a outras coisas. Se você colocar, você pega um outdoor lá. Barato. Você pega lá, eu não sei, eu nunca coloquei. Tá? Mas eu tenho alguns parceiros que já colocaram. Sei lá, é 1.000 e pouco por mês. Com esses, 1.000 e pouco por mês, dependendo como você trabalha com ele na rede social, às vezes aquilo te dá mais retorno. Não falando que o outdoor, por exemplo, ele funciona como a gente falou, ele é um complemento de uma ação muito maior, né? Mas ele não pode ser só aquilo. Ele não pode ser o aquilo. principal. Não. Até porque a retenção de um outdoor é muito menor do que um digital. E outra, você não consegue mensurar, né? O digital, você sabe de onde veio aquele clique, você sabe quem clicou. E aquilo ali, como que você vai saber que a pessoa veio sabe. daquele Tá ali, outdoor? qualquer um passa com o carro, vê, nem consegue ler. Às vezes tem uma bíblia escrita lá no negócio, ninguém nem viu que tem. É complicado. Mas eu acho que, assim, o tráfego pago hoje, ele é fundamental para qualquer negócio. Por mais que você tenha uma boa produção de conteúdo orgânico, mas não entrega. Não entrega. A plataforma, ela quer que você invista em ads, né? Então, ela Por não isso vai que entregar. ela não vai entregar. Óbvio. Né? E, às vezes, isso frustra, como a gente estava falando, frustra o empreendedor. A gente tá com quase 20 mil seguidores, né? Pra cidade de Leme, ok. Não, pra Leme é um baita número. Pra Leme tá ótimo, né? Claro, se for uma coisa, a gente for mensurar, tem escolas provavelmente tem muito mais que isso. Mas escola de rede, né? É escola de rede, Tem uma diferença nisso. Mas, na verdade, pra ser sincera com você, o que aumentou esse número de seguidores, querendo ou não, né, pra 20 mil, assim, foram alguns vídeos específicos que viralizaram. Então, isso é difícil. Falaremos sobre isso, né? Mas é a grande... muito difícil. É o grande diferencial, isso né? não teve tráfego pago nenhum. Então, assim, pra você não é conseguir... qualquer um que faz, né? Pra você conseguir fazer um conteúdo viralizar, você pode ter muitas técnicas, mas, às vezes, o que você pensa que vai... não dá nada, então... Passar horas editando um vídeo pra não engajar. Não acontece Outros que você fez meio de sopetão ali, mandou... Gravou de qualquer jeito, amador. Ele super viraliza, né? Não tem como saber. Por isso que eu acho que tem que postar. Acho não, tenho certeza. Todos os dias.
não perder a constância, porque uma hora vai. Exatamente. Essa é a minha visão, uma hora vai. Aproveitando um pouco desse embalo, né, em relação à questão da Evernew hoje, e não vamos falar sobre o nome, mas dos concorrentes, né? O que você entende que hoje é o grande diferencial dessa comunicação da Evernew em relação aos concorrentes, às outras instituições de ensino? Sim. Eu sempre comento isso, né? Mas eu nunca pensei em ser dona de uma escola de inglês, porque eu sempre tive preconceito. Por quê? Escolas, não só de idiomas, mas em geral, desses cursos profissionalizantes, eles focam mais no... Entendeu? Tá pagando, tá bom. Se você tá aprendendo ou não... Entendeu? Sim. Então, eu sempre tive um pouco de preconceito. Então, assim, a Ever é o que é hoje, porque as coisas foram acontecendo naturalmente e foi um trabalho muito bem feito. Porque eu quero que as pessoas aprendam. Sim. E eu não só quero, mas como eu tô sempre buscando novas técnicas e novas maneiras e novos materiais e me esforçando para que eu consiga entregar para eles aquilo que eles estão investindo, porque é dinheiro, entendeu? Quando eu vou pagar por uma coisa, eu quero que tenha retorno. Eu também sou consumidora. Então, o que eu vejo hoje, que um amigo meu, na verdade, disse, e isso ficou muito marcado, assim, que a Ever não é uma escola de inglês, é uma experiência. Então, você vai... E você é aluno, você está aprendendo inglês, mas você tem uma experiência. O convívio, a gente consegue oferecer um ambiente que os alunos aprendem não só o idioma, mas sobre coragem, por exemplo, sobre perder a timidez. Porque como o método é mais dinâmico, cara, você não pode sobre chegar... desbravar outros países, por tudo. exemplo, tudo, né? Então, assim, na verdade, não tem ninguém igual. Aqui não tem. Olha, eu posso dizer assim, ó... Tem escolas que são, por exemplo, de franquia. Sim. São escolas que já têm muito... E às vezes uma metodologia, mas às vezes assim, é uma metodologia engessada de anos, Exatamente. Né? Eu acho que isso é grande diferencial. Exato, a gente cria material 24 horas. A gente tem estagiário que fica lá criando material todos os dias. Então, vamos falar sobre o tigrinho. Na época que estourou. Sobre a... Sei lá, como que é o nome dela mesmo? A Virgínia. A Virgínia. Então, a gente usa, às vezes, conteúdos do momento para fazer material. Então, conteúdo hypado ali, Exato. Né? Então, um material que já é ultrapassado, antigo e em livro, te limita. Às vezes, a pessoa que está estudando não consegue nem pegar referência, né? Do material e tem que ser prazeroso. Antigo, né? Isso é uma coisa do momento. Você tem que querer vivenciar aquela experiência, né? A gente vai aqui para a interação do nosso querido público. A gente tem aqui a mensagem da Edmara Campos, que mandou: já estava sentindo falta do Além do Briefing. Com certeza, com a Cat, o programa promete. Tá prometendo aqui, viu? A Daniela Andrade, que por sinal foi a nossa convidada, ela e o Sérgio, da edição do programa da semana passada. Mais um programa de sucesso. Vem aí, nosso querido Kleber Vila, sempre com excelência e competência. Amamos você. Oh, muito obrigado. Também amo vocês. O Ítalo Ferreira, que também é um apresentador aqui no Pod Esporte. Pod Esporte. Boa noite, mais um episódio espetacular. Parabéns, meu amigo Kleber. Muito obrigado, Ítalo. Mensagem também da Cris Bonvecchio. Eu não sei se é esse sobrenome. Bonvecchio, né? Benício tá aqui. É minha mamãe. Ele tá falando, Benício, minha mamãe. É minha mamãe. Todo orgulhoso. Cat é uma mulher esforçada, visionária e uma excelente mãe. Tenho muito orgulho dela. Olha que fofo. Avó. Então tá explicado, né? O Douglas Godoy mandou aqui: estamos aqui presente, gostei do nome, Além do Briefing. Douglas, seja bem-vindo. Que honra ter você aqui, cara. De verdade. Vamos lá. Vamos continuar. Pessoal, mandem mensagem, vamos interagir, porque o programa aqui tá muito bacana hoje, viu? É legal quando flui assim, né? Sim. Eu queria comentar um pouquinho com você, até você falou no bloco anterior, sobre a questão do aluno ter uma experiência diferenciada, né? E eu já falei também lá no começo que, de fato, existe uma metodologia que você desenvolveu que ela torna a tua aula muito mais dinâmica, né? E a experiência de uma aula dinâmica é muito melhor do que aquela aula engessada, Sim. cansada, pesada. Não. Eu me lembro muito bem de
quando eu fui fazer a matrícula na Invernil, a minha ideia era fazer uma aula particular, né? E aí eu troquei uma ideia com você, com a menina que estava na recepção, que eu não me lembro o nome. Mas aí você conseguiu mudar minha cabeça, porque você falou assim, olha, a aula particular é bacana, é foco e tal, mas a experiência de você estar numa aula em grupo, ela é bem diferente, porque você vai ter uma interação em conjunto. Sim. E de fato, né, eu fui para aula com a turma e realmente é uma experiência completamente diferenciada das outras escolas que eu tive experiência também. Porque realmente é uma interação com todo mundo. E todo mundo se conecta de uma forma muito legal, né? Eu quero deixar um abraço aqui para um cara muito querido nosso também, que pelo que eu fiquei sabendo tá fazendo particular, que é o Denis. Eu encontrei com o Denis na semana passada e ele falou, cara, e o inglês? Eu falei, cara, eu tive que parar, não deu tempo. Ele falou, não, tô lá fazendo, fiz uma aula particular, individual e tal. Sim. Então, um abraço, Denis, tá? Manda o iPhone de patrocínio aqui pro programa, adoraremos. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como que essa metodologia, né, de fato, mais envolvente ali foi desenvolvida por você? Sim. Bom, eu acredito que o método, para ele realmente ser funcional, né? A gente tem que tirar dessa teoria. Então, eu já estudei muito com livro. Né? Aquele livro, aquela coisa maçante. Eu não tenho paciência, entendeu? Eu que sou professora. Se eu não tenho paciência, que é a minha área, eu penso, imagina meu aluno, que tá lá trabalhando o dia inteiro, tá cansado, ele chega, ele pega um livro gigantesco pra ficar fazendo quiz, ou pra ficar fazendo uma coisa que, querendo ou não, é mais estressante, né? E quando você sai, não sei se você já viajou pra fora, mas quando você viaja pra fora, ou quando você vai ter uma experiência de falar inglês com alguém, ou de se virar numa situação, cara, não tem nada a ver com livro. Não, o jeito que te ensinam, eu posso falar pra você que é mentira. Parece que eles criam um inglês, que é um inglês formal, um inglês de livro, aquela coisa. Você chega lá, é outra coisa. Então, eles usam muita expressão. A forma que eles se cumprimentam não tem nada a ver com hi, how are you? É outra coisa. Então, essa realidade que me faz pensar e acreditar que se você vai aprender um novo idioma, ele tem que ser o mais perto da realidade possível. Então, qual que é a realidade? Se o cara te cumprimenta informal, você tem que ensinar para o seu aluno o cumprimento informal. Por que eu vou só ensinar aquilo que o livro me propõe? Aí ele chega lá, ele não vai saber dizer, fala, teacher, mas que professor é você? Que escola é essa que eu cheguei lá e me falaram assim comigo, assim, né? E eu não soube me virar. Então, eu trago a realidade, eu trago expressões, contrações, que eu já ouvi professores falarem assim, não, isso é muito informal, não use esse tipo de estrutura. Você chega lá, você acha o quê? Inclusive, eu postei recentemente um vídeo de uma americana que eu encontrei lá em Maresias. Eu e ela tá morando no namorado, Brasil. marido, alguma coisa assim. assim. E ela comete um erro gramatical. Cara, e aí eu falei assim para os meus alunos, abre esse vídeo e me fala qual erro ela cometeu. Alguns conseguiram identificar, outros não. Mas assim, é um erro gramatical que eu fico muito brava com eles, entre aspas. Eu falo assim, não, gente, vamos lembrar. E ela tá falando o quê? Naturalmente, como uma nativa. Como que eu vou falar pra ela? Você tá falando errado. Então, essa é a ideia. Trazer a realidade, trazer o que realmente acontece no exterior, ou quando você vai ter algum tipo de experiência, uma reunião, seja lá o que for, do que como realmente vão falar com você, entende? Então, essa é a visão principal da Invernil. Até porque nós temos esses vícios de linguagem de falar também errado, né? E isso não é só nós aqui no Brasil que fazemos. Todos os idiomas têm esses erros, né? E é algo que se você fica todo engessadinho aprendendo um negócio, quando você chega na realidade, você tem um choque violento ali, você não sabe lidar, por isso que a gente fala inglês na prática, tipo, né? Inclusive, além dessa parte da realidade do inglês que é falado, você tem um inglês que você pratica. Então, até mesmo a teoria, que é a parte mais chata, né? Querendo ou não, você pratica falando com o colega. Então, você não fica só ali no caderno, escrevendo. Você fala. Sim. Então, vamos aprender sobre comparativos. Todas as aulas. Todas as aulas. Não é só escrita, é na prática, realmente, é conversação. Vai ter alguma técnica que vai fazer você falar para o colega, para a pessoa que está do seu lado. Isso eu vejo que realmente é um grande diferencial. E aí, tem um ponto que é muito importante, né, dentro dessa história, é que, assim, quando a gente fala sobre aprender o inglês, aprender o idioma e tal,
imagina-se que é algo muito difícil de fazer, Sim. né? Porque você põe uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de contato com o idioma, ela não faz ideia do que está acontecendo Sim. ali, né? E você conseguiu, com essa dinâmica e tal, quebrar um pouco desse estigma, porque a pessoa entra na primeira aula e ela já sai falando inglês. O que ela aprendeu, ela leva para casa, aquele conhecimento tá na cabeça dela. E, de fato, ela não ficou só escrevendo algo que ela vai ter que estudar na casa e vai errar a pronúncia ali. Faz parte do processo, mas ela erra na hora já. Sim. E a orientação dela acontece naquele momento. E detalhe, gente, esse programa não é patrocinado, não. Eu tô falando bem aqui, porque realmente é uma escola que faz a diferença, tá? E a nossa convidada, ela realmente é um exemplo muito bacana de desenvolvimento de metodologia. Então, fiquem, não é public post que não, tá? Até se fosse, o Flávio já teria me matado aqui, porque eu tô fazendo propaganda sem repassar para ele. Não estou, Flávio. Um outro ponto que, assim, você falou sobre essa questão da própria metodologia, fortalecer a experiência, realmente, o inglês de verdade, né? A gente que já teve... Eu já tive aula, não por muito tempo, mas eu tive essa percepção. Mas você vê que a maioria dos alunos conseguem ter essa percepção também, ou são alguns apenas, os que vão ter experiência com isso e tal? Como você fala sobre a aceitação do método? Isso, exato. Principalmente quem sai de uma escola, entre aspas, tradicional, que vem numa metodologia diferente e cai na sua metodologia. Como que é esse conflito para eles, essa relação? Eu sou suspeita para falar, mas assim, a minoria não se adapta. A minoria são aqueles que acham que tá muito difícil ou que é muito conteúdo, só que tudo tem um embasamento muito racional. Então, quando a gente começa a aula, né, as primeiras aulas, a gente vai explicando tudo. Você chega lá na primeira aula, você já vê presente, passado, futuro, interrogativa, você já vê frase, você já vê texto. Tudo misturado. Exato. E aí a pessoa fala, meu Deus, quem é mais perfeccionista tende a falar, ou se cobra demais, aquela pessoa que quer aprender muito. Ela fala, gente, eu não vou conseguir. Mas aí vem as pinceladas, né, que eu costumo falar sobre, que a gente vai lembrando da pessoa que o método, se ele não funcionasse, a gente não estava aqui. Sim. Então, sim. né, a gente tem provas vivas e não é só uma de pessoas que falam muito, muito, muito bem, que já atingiram intermediário, avançado, que vem do nosso método, pessoas que não sabiam nada. Sim. Então, eu sei o que eu tô fazendo. A escola sabe o que eu tô fazendo. Que bom. Eu adoro quando a pessoa fala assim, eu sei o que eu tô fazendo, bate no peito. E assim, a prova real, é o que tá acontecendo dessa evolução, dessa escala de alunos, né? Sim. Eu acho que nada que é ruim evolui dessa forma, né? De fato, precisa ter realmente gerando resultado para quem está contratando, que é o aluno no caso, para que isso gera ali a questão da indicação boca a boca. E não adianta você fazer o material de tráfego pago gigantesco, né? Faz a campanha, mas chega lá, a pessoa não tem a experiência, você não sustenta toda a comunicação. Sim. Né? Ou seja, se está acontecendo bem, se está fluindo, é porque a comunicação está sendo sustentada. E isso é muito importante. Principalmente quando a gente olha para negócios locais, que às vezes você vê um Eds, por exemplo, né? Super bacaninha. Aí você chega num lugar para ser atendido, por exemplo, e cai por terra. Né? Você vê que o produto às vezes não é aquela coisa, o serviço é uma droga, o atendimento pior ainda, né? Sai frustrado. Sai frustrado. E aí é um ponto positivo da Evernew também, porque desde o primeiro momento que eu tive contato, primeiro inicialmente por WhatsApp, depois pessoalmente, depois eu falei contigo lá no processo, e assim, é sempre a mesma comunicação, sempre a mesma forma de pensamento. Eu falei, por exemplo, da questão da estética, da identidade visual. Quando você entra na escola, por exemplo, você é impactado visualmente por vários elementos. Sim. A apresentação da recepcionista acontece numa TV, por exemplo. Ela te mostra um pouco daquilo que está acontecendo, te dá exemplos. Eu acho que tudo isso tem que ser, de fato, levado em consideração. E eu falo que para o empresário que tem a oportunidade de fazer benchmarking nisso, benchmarking é quando você copia, entre aspas, né? Você pega como referência aquilo que outras empresas fazem. Né? Tanto bem quanto mal para você não fazer, bem para você replicar. Eu acho que isso é importante, por isso que eu faço questão de falar aqui. Né? Eu acho que é válido você entender o que funciona muito bem para replicar no seu negócio. Sim. Não estou dizendo para os concorrentes fazerem isso, tá? Não precisa. Mas outros negócios, é muito interessante você pegar esse exemplo.
Principalmente na questão de atendimento, né? Quando você recebe alguém no seu estabelecimento, trate essa pessoa muito bem. Sim. Eu lembro que no primeiro dia que eu fui lá, eu tomei um café. E eu sou apaixonado por café. E o café tava muito bom. Então, assim, eu acho que tudo isso faz a grande diferença, né? O bom que atendimento, é a o experiência, acolhimento. né? Você não compra um produto ou um serviço. Exatamente onde eu ia chegar. Você consegue oferecer uma experiência. É o conjunto de tudo aquilo te proporciona uma experiência que quando eu tiver que falar sobre isso, por mais que eu não esteja mais ali, por uma questão de agenda, volto a reforçar, mas eu vou indicar para outras pessoas, né? Porque aquilo me trouxe uma experiência muito positiva. E eu acho que isso, dentro do âmbito do marketing, da comunicação, de vendas, é uma coisa extremamente assim, importante, traz valor para sua marca e gera uma coisa que entre aspas, gratuita para você, que é mídia quando você tem a indicação de alguém para alguém, né? Nesse caso da indicação, quanto custa hoje para você trazer um lead através do digital, por exemplo? Mas quanto custa quando alguém vai lá e indica a escola para outra pessoa, né? O peso é muito maior, né? E isso precisa ser muito bem trabalhado e você faz isso muito bem com a sua equipe. Sim, obrigada. E uma coisa também muito interessante é que quando eu quero fazer algum vídeo, alguma coisa, os alunos querem participar. Então, é uma prova que você não vai fazer propaganda para uma coisa que você está descontente. Então, quando a gente fala assim, vamos fazer um vídeo, eles ficam envergonhados, porque, né, é uma coisa que todo mundo fica. Mas, assim, você vê que eles estão dispostos a participar. Então, é uma das coisas que me faz ver que tudo está fluindo muito bem e que o serviço que a gente está prestando aqui na cidade está realmente surtindo efeito. Então, pela indicação, tem gente que chega e fala assim, já indiquei 3 alunos, hein? Fulano. Aí eu falo assim, fala pra mim os nomes. Aí eu brinco, faço uma piada, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço pro pessoal da Ethereum Code, o pessoal que desenvolveu a plataforma. Eu ia te perguntar sobre eles. Pode falar um pouquinho deles aí. Ah, eles são maravilhosos. Eu vi vídeo meio que com uma collab. Mas são muito irritantes também. Na verdade, esse é o diferencial. A gente tem muita amizade com todos os alunos. E a gente se disponibiliza. Olha, se alguma coisa estiver pegando mal, chega e fala. Sim. Olha, tal exercício ou alguma coisa eu não estou conseguindo acompanhar. Então, a gente realmente busca oferecer um ambiente que você sinta seguro em tudo. Em falar que você está contente e falar que você está descontente. E se você estiver descontente, embora provavelmente muitos alunos já estiveram descontentes, porque é impossível você... Não dá para agradar todo mundo. Mas uma coisa, eu tenho certeza que a gente sempre, só da Ethereum... São os meus alunos, então eles entram e a gente zoa, e a gente faz bullying com todo mundo, no bom sentido da coisa, né? Sim. Então é sobre isso, sobre essa amizade também. Eles são o pessoal que desenvolveu todo o sistema, site, essas coisas, né? Sim. E assim, é tudo muito bem desenvolvido, né? Existe essa... eu lembro de ver o sistema digital, que é um complemento, não é o foco, né? Sim, o aprendizado está na aula, mas existe um complemento de exercícios que podem ser feitos ali no digital para te dar um pouco de sustentação ali naquilo que você aprendeu. Sim. E rever aquilo, consultar e tal. E a plataforma funciona muito bem. Então, parabéns também ao pessoal aí que desenvolveu. E parabéns por você por toda essa gestão, né? Sim. Aí que tá um negócio muito interessante que eu acabei de falar. É uma pessoa que foi aprendendo, entendeu a necessidade disso. Talvez até mesmo muita parte disso tudo, como própria usuária de algum sistema, de outras experiências, e replicou isso no negócio de uma maneira muito bem desenvolvida. Agora eu quero puxar um assunto que eu comecei o programa falando sobre isso, e eu quero trazer aqui porque quem é de Leme, inclusive a gente já conversou sobre isso antes de começar o programa, foi impactado de alguma forma por alguns ads, por alguns vídeos, enfim, sobre essa certa pessoa na Europa fazendo criativo, chamando os lemenses, inclusive, para o conteúdo, né? E esses conteúdos da sua viagem para a Europa recente, que aconteceu acho que nem 2 meses tem, né? Por aí. Realmente reverberou na cidade, né? As pessoas comentaram sobre isso na época, porque viram muito conteúdo. E eu achei isso fantástico, porque você transformou uma viagem, né? Que a maioria às vezes faz uma viagem, mas não consegue aproveitar essa viagem para o negócio em si. Sim. E você transformou o turismo ali, que você aproveitou tudo ao mesmo tempo. Eu vi que teve muita coisa acontecendo. Sim. Mas você gerou muito conteúdo com foco em trazer
esse conteúdo para o negócio e mostrar a realidade, a prática de como isso funciona quando alguém daqui vai para fora e tem que se comunicar. Conta pra gente, isso foi estratégico, né? Sim. Eu imaginava. Inicialmente, claro, para aumentar a minha experiência internacional, porque é minha obrigação, não só como professora de inglês, mas eu acho que como uma pessoa que motiva outros a acreditarem que não há limites, né? Não há limites de lugares, não há limites de pessoas. Não tem, assim, um lugar que você não pode estar. Mas não, você pode ir. Mas é muito longe, mas é muito caro. Não, calma lá. Então, eu sempre motivo todo mundo a pensar grande, né? Então, primeiro foi para aumentar minha experiência, mas eu nunca usei as minhas redes sociais pessoais, né? Tipo, o meu Instagram, nunca postei nada. Então, e eu acredito piamente numa coisa, quem aparece vende. Então, quem é visto é lembrado. Exato. Então, eu falei, olha, eu acho que tá na hora de eu começar a aparecer. De eu falar, olha, sou eu, tal, essa é a minha história, tô por aqui. Então, eu falei, as coisas precisam melhorar e agora eu vou ter que mostrar minha cara e não vai ter jeito. E aí eu pensei, falei, olha, então eu vou começar a fazer isso já de uma forma interessante. Então, querendo ou não, Leme é uma cidade pequena, então tem muitas pessoas que acham que isso é uma coisa muito absurda. Você viajar, E não, a gente sabe que isso apesar de ser uma questão desafiadora em muitos aspectos, mas é possível. Todo mundo pode atravessar o mundo com uma mochila nas costas. É desafiador, mas é possível. Sim. Então, eu falei, então eu vou planejar uma viagem e vou começar a aparecer. Então, foi essa a estratégia. Começar a aparecer, mas com alguma coisa que fosse interessante. Porque eu não queria simplesmente falar, oi, tudo bem, eu sou a Cat. Não, eu queria algo que realmente impactasse. Então, que conectasse. Exato, impactasse e conectasse nesse sentido de posso fazer qualquer coisa. Então, sabendo de onde eu vim, sabendo de tudo que aconteceu e como as coisas funcionaram pra mim, foi uma estratégia. Mas também, óbvio, nossa, eu curti muito. Não foi tudo que eu fiz que eu consegui filmar. Ainda bem. Tem que curtir o momento também, né? Não é só gerar conteúdo, né? Senão complica. Não foi tudo que deu pra filmar, mas assim, foi estratégia, mas também foi uma realização muito grande. E poder confirmar também que tudo que eu aplico no método é real. Excelente, muito bom. E aí, falando um pouco sobre experiência, né, dessa viagem, você falou que também o objetivo, claro, era aumentar teu repertório, né? Sim. O que essa viagem... Foi sua primeira viagem pra fora? O que trouxe ali de aprendizado, referência que você implantou na sua metodologia? Teve algo nesse sentido, não? Então, eu já tinha ido, mas eu era aluna, então eu tinha uma visão diferente do que é hoje. Então, assim, nem dá pra considerar tanto. Então, como eu tive filho e tudo isso acaba complicando um pouco mais questão de agenda, financeiro. Então, tive outras oportunidades. Então, quando eu fui, eu era aluna, era uma visão diferente do que é hoje. Então, inclusive, mês que vem eu vou de novo, tá? Nossa, mas agora já virou... Inclusive, eu vou fazer meio que um desafio aí, que quem descobrir o lugar que eu vou, vai ganhar alguma coisa. Olha que legal, tá vendo? Já gamificou a parada, tá vendo? Você é marqueteira, gente. Ela é professora, empreendedora e marqueteira. Mas, assim, com certeza isso trouxe mais base para o método, para as técnicas. E trouxe muita confirmação. Tem um vídeo que eu fiz em Amsterdã que eu falo assim... Ok, eu poderia sobreviver assim em inglês, talvez. Mas com o inglês já foi difícil. Porque eu tive que pedir muita informação. Porque eu fui em muitos países e sozinha. E peguei muito metrô e muito trem e muito avião. Então, assim, não tem como você não se perder. Os negócios são... Mas nem em São Paulo eu moro pra falar que eu sou acostumada com o metrô. Eu moro em Leme. Cara, o que tem em Leme? Talvez um ônibus, e olha lá, então... Tem ônibus aqui? Não, brincadeira. Então, assim, a hora que eu entrava lá na estação do metrô, eu falava, ok, e agora? Qual o próximo passo? O que eu faço? Então, além das pesquisas, que isso eu indico todo mundo a fazer, mas eu tinha que conversar com pessoas. Né? Então, e comprovou realmente a necessidade do inglês em toda a parte do mundo, porque os países que eu fui, nem todos falavam inglês como primeiro idioma. E provou que tudo que eu estou aplicando no método realmente estou no caminho certo, que é esse inglês real, inglês do dia a dia, aquele que você tem que se virar.
Então, assim, ele bateu o martelo para tudo que está sendo feito e me deu muitas confirmações. Excelente. Você tocou num ponto aí que eu quero reforçar aqui, eu quero ouvir seu ponto de vista em relação a isso. Você comentou agora que indica, inclusive, que as pessoas usem ali o celular, usem a referência, a possibilidade, né? Eu vejo, e eu já presenciei algumas situações em preconceito em relação à tecnologia, até para se comunicar. Algumas pessoas que não conseguem, de forma alguma, se comunicar com pessoas que falam outro idioma, elas até usam ali, né? Mas a gente vê, às vezes, pessoas que falam inglês, às vezes muito bem e tal, fluente, mas nessa pessoa um preconceito entre a outra utilizar, por exemplo, a tecnologia. Eu tenho um pensamento em relação a isso, que é assim, eu acho que a tecnologia está aí para ajudar todo mundo. Todo mundo, em todos os assuntos. Todos os assuntos, né? Se você tá ali numa situação que você não sabe algo, e você tem acesso à tecnologia para te ajudar, é excelente. Mas aí, tem um ponto que, assim, nem sempre você vai estar com o seu celular. Sim. Nem sempre numa reunião, ou numa feira, numa viagem, você vai estar ali com o celular disponível. Pode estar sem conexão, pode ficar chato você puxar o celular para falar com alguém, né? Sim. Então aí existe, claro, é importante que você utilize recursos da tecnologia para poder se comunicar, para fazer várias outras coisas, mas é importante que, por exemplo, se você tem contato com outro idioma, que você aprenda, não necessariamente fique dependendo do chat GPT ou do tradutor, etc. Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Na verdade, eu sou muito a favor. Eu acho que tudo que vem para ajudar, para auxiliar, né? O pessoal fala, eu posso usar Duolingo, teacher? Eu falo que é óbvio. Não tem como eu falar que não. Só que nem sempre isso vai ser suficiente. Não, e não vai ser, porque são aplicativos que ajudam na memorização, né? São materiais que vão te dar um auxílio, mas não vão te dar fluência. Quem vai te dar fluência é Evernew, então eu não posso falar... Ó o merchan. Não posso falar pra você que tem um aplicativo que vai te tornar fluente. Então, assim, eu não... Se tem, eu desconheço. Vai te ajudar, mas não vai te deixar fluente. Por quê? Né? Por mais que você tenha o auxílio da inteligência artificial, ainda assim não substitui uma pessoa. Sim. Você vai falar lá, não pedir uma informação. O espanhol vai estar falando inglês. Você fala, meu Deus. Ok, vou pegar meu celular e vou tentar entender o que ele tá falando. Vou, né, tentar interagir. Mas aí, naquele momento, às vezes não tem internet. Às vezes você não é um momento propício pra você pegar o seu celular. Então, assim, muita coisa pode acontecer. Eu indico. Eu usei muito o chat, mas muito. Tipo assim, ó. Pô, eu fui pra França, outros países que não tinha inglês na plaquinha lá. Eu falo assim, cara, o que significa tal palavra? Tem que aproveitar o recurso, que eu faço, né, gente? Faça isso. Eu me perdi em metrô. Olha, uma dor que eu tenho é metrô. Eu sempre me perco. Mas aí não tem a ver só com inglês, tem a ver com localização, etc. Né? Mas assim, se eu não tivesse acesso à inteligência artificial, eu teria passado muito mais perrengue. Então, usufruam. Eu não tenho inglês, posso viajar? Pode. Mas, se você falar pelo menos um pouco, pelo menos tiver uma base, você vai sofrer menos. Sim. Então, não é suficiente, mas como um suporte eu super indico. Então, não tem preconceito. Inclusive, eu tenho vários aplicativos que eu indico e uso. Olha, mesmo excelente. sendo professora. Excelente. Depois, se você quiser compartilhar alguns que você usa, que você indica, você pode mandar no WhatsApp lá, eu compartilho com o pessoal nos stories. No primeiro episódio da segunda temporada, a gente teve algumas indicações de livros que o Ivan Denzinho fez. E eu tirei foto, postei nos stories também. Então, é válido porque às vezes a gente tá falando uma coisa aqui e às vezes até algum termo que a gente usa, a pessoa não entende, né? Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar no Instagram meu, no Instagram da Cat, no Instagram da Além do Briefing, da TV, do Léo, quem que você quiser. Que esteja conectado, vai chegar até mim ou até a Cat e a gente vai te responder, tá bom? Bom, eu quero te fazer mais 2 perguntas. Okay. A gente tem pouco tempo aqui ainda, mas eu acho que são 2 perguntas que são muito importantes, assim. A primeira delas é justamente sobre essa questão da indicação. Né? Você, como uma professora de inglês, fala inglês fluente, tem uma escola de inglês e tal. Para quem nunca teve contato nenhum com inglês, nunca teve a oportunidade ou a condição financeira de estar numa escola e estudar, dê algumas dicas para essa pessoa começar a desenvolver esse raciocínio. Né? Ela tá lá na situação que ela já entende que ela quer aprender, que ela quer poder se comunicar, que ela quer poder consumir algum tipo de conteúdo sem ter que ficar usando só o tradutor.
o que você indica para essa pessoa? Eu acho que tudo parte de uma decisão, né? Mesmo que você, por exemplo, né, você é de Leme, ou não, né? Vem cursar na minha escola, não posso fazer um discurso assim, obviamente. Vou pensar fora da escola, tá? Sim. Fora do que eu trabalho, que eu acredito como eu o acho ponto que principal. a gente já vendeu o Evernil aqui nos 4 blocos, né? Acho que o mais importante é você encontrar uma forma de ter contato com o idioma com algo que você goste. Então, por exemplo, eu gosto muito de música. Sempre gostei. E música foi uma das coisas que me incentivou muito a querer saber o que eles estavam cantando. Então, é muito interessante de você mesclar essa necessidade, que é de todo mundo, porque todo mundo tem que falar inglês, gente. Não tem dessa mais de um fala, outro não. Não. Isso é indiferente da área. Foi essa época que inglês era para quem tinha condição financeira. Todo mundo tem que falar, né? O idioma principal. É você encontrar... Tem uma escola aqui dentro, né? Tem uma escola dentro do celular. Exato. Tão boa quanto o Evernil, mas tem uma escola ali. Você encontrar uma maneira mesmo de combinar o entretenimento com o idioma. Então, às vezes eu falo para os alunos, né? Eles querem já chegar e já começar a assistir filme em inglês. Eu falo, gente, calma. Não é fácil. Não é fácil. É um outro idioma, é um outro mundo. É um outro tudo. Então, tudo que você aprendeu em... Quantos anos você tem? Alguns. 37 anos. Em 37 38 anos, em janeiro. Tudo que você aprendeu em 37 anos, você vai aprender de novo em outro idioma. Então, é complexo. Não tem como a gente discordar. Então, qual que é a ideia? Você começa a ver o idioma, né, em inglês, no caso, já em uma coisa que você já viu em português antes. Então, eu gosto de, sei lá, uma série X. Já assisti ela 1000 vezes, sou viciado nela. Assisti em português. O que eu faço depois de eu já conhecer o movimento da série, saber o que eles vão falar, já tiver decorado as falas, eu assisto de novo em inglês. Inglês com legenda em inglês. Até o ponto que eu tiro a legenda em inglês e só escuto em inglês mesmo. Então, assim, faça coisas que sejam fáceis, respeitando o seu nível, e coisas que sejam prazerosas. Inclusive, conteúdo que você já tenha visto em português antes, porque seu cérebro já vai estar meio preparado. Assimilou ali um pouco, né? Então, não queira, nossa, comecei inglês ontem, vou ver uma coisa... Não. Isso daí é você se frustrar, porque apesar de eu ser professora, não é uma coisa fácil de se desenvolver. Então, tem que respeitar o processo. Acho que respeitar e curtir cada evolução. Eu entendi que ele falou I love you. Uai, é só isso, mas é muito pouco. Mas já tá bom. Sim, eu aprendi uma coisa, eu poderia não ter né? entendido nada. Então, você apreciar todos as pequenas conquistas. Excelente. Dica muito importante. As pessoas às vezes se travam por isso, né? Sim, elas querem demais e acaba que elas se frustrando, porque assim, o listening, né? Como que você vai entender o que ele tá falando se você mal sabe o vocabulário daquele idioma? Não tem como. Sim. Então, você respeita. Já vi português, vou ver inglês. Ou eu vou simplesmente ver uma coisa do meu nível. Por exemplo, a plataforma. Você começa a ver um conteúdo que você vai conseguir entender. Porque são conteúdos pensados no seu nível. Sim. Não queira avançar uma coisa que você não está preparado. Vai com calma, tem etapas, né? Exato. Eu acho que a internet e o acesso que a gente tem à tecnologia hoje em dia, ele acelerou demais processos que não tem como acelerar. Não. Eu acho que pode facilitar, mas não tem como acelerar. Não tem como você hoje ir dormir e amanhã querer acordar falando inglês fluente, né? Isso não vai acontecer, né? Assim como você não vai dormir um dia e acordar médico no dia seguinte, né? Então, acho que as pessoas, elas precisam entender um pouco mais a importância dessas jornadas, tá? Para finalizar, porque a gente já esgotou aqui, tem mais uma pergunta, depois você deixa seus contatos. Como que você enxerga o futuro da Evernil em relação ao ensino ali do inglês? Não só em Leme, mas quanto à região. Você tem essa visão, como você falou que pensa grande, né? Você almeja ter franquia, você almeja abrir outras escolas em outras cidades. Qual que é seu pensamento aí como empresária em relação a isso? Então, antes de ser professora, eu sou empreendedora. Então, eu gosto muito de empreender. E eu gosto de solucionar problemas. Então, uma coisa minha, eu gosto. Se um dia a Evernil não der mais certo, com certeza eu vou empreender em outra área. Não querendo frustrar os meus alunos. Mas, primeiro, o empreendedorismo, a ambição e a necessidade. Depois, vem o inglês,
que foi uma coisa que... Excelente fala. Sim, que é, assim, é uma coisa que eu sei que eu sou boa. Porque eu, aquela pessoa que tá ali, que ele é meu aluno, ele tem sonhos. Então, eu sinto essa coisa que ele tá ali, ele tem uma expectativa, entendeu? Ele tem uma coisa a conquistar. Então, eu trabalho muito com esse feeling, sabe? Eu falo que para ser professor de inglês não é ter inglês fluente. É você ver aquela pessoa como um ser humano que tá ali confiando um sonho grande que ele tem, que ela tem em você. Então, ser professor eu amo. E assim, se eu puder, por toda a minha vida, ter algumas aulas, principalmente em turma, que é o que eu mais gosto de fazer, eu vou ter. Mas empreendedorismo é aquilo que eu respiro, porque eu gosto de solucionar problemas. E desde o início, a Ever foi sempre um problema, porque, né, foi tudo uma construção. Sim. Mas, O empreendedor que não gosta de resolver problema não vira um empreendedor, tá? Ainda Só mais um no aviso. Brasil, né? Que Ainda mais no Brasil. O negócio é mais embaixo. Mas a expansão da Evernew, ela já tá em processo. Eu penso grande. Olha, exato. Aí, galera. Porque, assim, se nós conseguimos conquistar, que nós estamos conquistando uma cidade relativamente pequena, né? Eu fiz alguns estudos que mostram que pode ser que o que eu desenvolvi em 4 anos aqui, eu possa desenvolver em 1 ano ou menos. Até porque já está formatado numa cidade o modelo, maior, né? exato. Então, assim, eu falo, eu tenho que abrir num lugar maior para eu realmente mensurar se tudo isso é viável. E provavelmente isso vai acontecer em breve. Esse é o problema. Olha, mas... E a gente, se for... Não sei se pode aqui, mas pode falar no local? Cidade. Mas é uma cidade bem maior que aqui. Bem maior. Tá bom. Então tá, fica aí. Fica na expectativa. Acompanhe o Instagram da Cat e aí, da Evernew. dessa forma, a gente vai conseguir ver até que ponto a Evernew realmente ela é funcional não só aqui na cidade, que eu tenho certeza que em outras cidades também, ainda mais com pessoas que têm mentalidades do tipo, tem que aprender inglês, porque você trabalha em uma multinacional. Você tem que, né? Aqui não é você que tem essa oportunidade tanto, de gerar né? essa comunicação. Exato. Ali, né? Tem empresas que eles praticamente te obrigam. Te obrigam. Você tem que falar inglês, senão você vai ser despedido. Eu já tive casos desse nível. E então vai acontecer. E a vantagem dessa segmentação é que você consegue colocar exatamente para aquela pessoa, né? Que tá ali na multinacional, né? Olha, eu fiquei muito feliz em saber dessa expansão. Sim. Eu vejo um enorme, gigantesco potencial na metodologia que você tem. Então, trabalhando o marketing como você trabalha, eu tenho absoluta certeza que vai ser sucesso. E a gente tem mais algumas perguntas aqui. A produção vai me matar, já tá com 19 minutos, mas vamos lá, eu tenho que falar. Mensagem aqui, olha, da Thali Ferreira. Tô adorando tudo isso. Também mensagem do Gabriel, do Cauã Gabriel. Cauã, não. Você faz parte dos piores alunos. Toma, Cauã. Ele mandou assim, ó, melhor teacher. Aí também temos o Thiago R, que mandou excelente ouvir a trajetória de líder que tanto nos inspira. O Jonathan, ele perguntou aqui também sobre a questão da visão daqui 5 anos. Eu fiz uma pergunta parecida, né? Então eu vou pular aqui. Ó, o Jonatas Coelho mandou boa noite, pessoal. Abraços para a Cat, excelente profissional e mulher exemplar. Mary Ellen. Orgulho, irmã. Tem nome diferente igual. Tem igual Mary Cat, tá certo. Orgulho, irmã. A Dirce Helena. O Dirce com sotaque aqui, viu, Dirce? Dirce. Minha filha, meu orgulho. Eu sempre acreditei no seu potencial. Te amo, Cat. E o Leonardo Bonvecchio falou assim: boa noite, Kleber Vila, Cat e a todos. Benício está aqui com o tio Léo pedindo pela mamãe. Ela já tá indo pra aí, daqui a pouquinho ela tá por aí, porque a gente tem que encerrar o programa. Eu agradeço você que tá aí assistindo o programa por toda essa interação. E, Cat, eu te agradeço imensamente por estar aqui numa sexta-feira. A gente tá já é 9h55 numa sexta. Eu sei que existem várias outras possibilidades de estar curtindo o Benício, tá tomando uma cerveja em algum outro local. E eu quero agradecer muito por esse papo. Foi muito rico, não só para mim, mas para todo mundo que está acompanhando aqui o programa. Então, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Quando você me convidou, eu falei, olha, eu preciso porque não tem por que deixar escondido aquilo que realmente
aconteceu comigo, que é muito trabalho duro, sonhos grandes e persistência. Então, acho que não importa, assim, o tamanho dos seus sonhos, se você tem vontade de ter um negócio, ou se você tem, seja lá qual for o seu sonho, viajar para o mundo, que foi o que eu já fiz, é possível. Então, não tem como eu esconder isso para mim. Acho que a minha missão, diante de tudo isso, é mostrar que tudo isso é possível, que não há limites para quem realmente vai, faz, realiza. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um forte abraço e até a próxima. Além do Briefing, o pensamento por trás da execução. Apresentação: Kleber Villa.